Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos de mistério. Ai, gente, que saudade que eu tava de um mistério, desses bem bizarros que você pensa, não é possível. Aquele gostinho de sobrenatural, de ET Bilu, sabe? Eu amo. Esse é o caso da múmia da Galote, que foi encontrada por um grupo de montanhistas do Rio de Janeiro durante uma escalada no Pão de Açúcar. Imagina só, você tá lá, escalando com os amigos, e de repente, pá, uma múmia. E tipo, não é um cadáver normal, sabe? É uma pessoa mumificada. Não que encontrar cadáveres seja normal, mas eu imagino que é mais normal que encontrar uma múmia, né? Do nada, num rolê mó aleatório. Enfim, essa história aconteceu em 1949, durante a conquista de uma quarta via de escalada no Pão de Açúcar, uma via que se tornaria uma das mais bonitas e mais respeitadas do Brasil. E tem história misteriosa nela, né? Então, perfeita, já quero escalar. Eu só não sei escalar, mas eu quero. Quem indicou esse caso super diferente foi o Ayrton e a Dani, lá no grupo do WhatsApp dos Crimezeiros. Muito obrigada por isso. Tá vendo, gente? Eu anoto todos os pedidos de vocês. Tá aqui o pedido de vocês, ó, sendo servido lindamente. E pra quem tá se perguntando, que tem um grupo de crimezeiros no WhatsApp? Sim. Tem sim. É um grupo exclusivo para os apoiadores do Café com Crime. E aí, se você quer saber como se tornar um, bem, é pela Orelo. Funciona como uma assinatura mensal. Você escolhe o valor com o qual você quer apoiar, pode ser 5, 10, 20, enfim, você escolhe. E de acordo com o valor, você ganha alguns benefícios e acessos exclusivos. Todo mundo que apoia na Orelo, por sinal, tem acesso a um episódio extra por mês. Agora, em novembro, eu me empolguei e rolaram até 2 episódios extras, né? Olha só. E quem assina acima de R$10 pode entrar para o grupo do WhatsApp. Então, se você quer se tornar um crimezeiro oficial do Café com Crime, acesse o link da Orelo, que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E com isso, bora começar do começo? Rio de Janeiro, 1949. Imagina o charme da cidade aos pés do Pão de Açúcar. Na época, só existiam 3 caminhos, 3 vias para se chegar ao cume da montanha, que tem cerca de 400 metros de altura. E isso intrigava muito um grupo de amigos que eram alpinistas. Antônio Marcos de Oliveira, Laércio Martins, Patrick White, Ricardo Menescal e Tadeus Rolup. Todos jovens na casa dos seus 18, 19, 20 anos. Um belo dia, quando passavam pelas trilhas do Pão de Açúcar, pelo lado do mar, por um ponto ainda não explorado, eles olharam para cima, para o cume e pensaram: no alto daquele cume plantei uma roseira. O vento no cume bate e a rosa no cume cheira. Gente, brincadeira! Quem pensou isso, obviamente, foi o Falcão. Mas eu não aguento falar de cume e não pensar na frase a água do cume desce, o barro do cume escorre. Um grande poeta dos anos 2000, esse Falcão, né? Mas agora, sério, o grupo de amigos alpinistas olharam para o cume e pensaram: por que que a gente não sobe para lá, por esse lado aqui, inexplorado, isolado, inédito? E os outros falaram: é mesmo, bora nesse rolê mega perigoso que ninguém nunca tentou antes, escalar esse paredão que nem Homem-Aranha, partiu. E assim se inicia o mistério. Às 7 da manhã de 18 de setembro de 1949, 3 desses amigos, membros do Clube Excursionista Carioca, começaram a explorar uma 4ª trilha, ainda mais perigosa e arrojada que as anteriores, rumo ao topo do Pão de Açúcar. Foram eles Antônio Marcos, Tadeus Rolup e Ricardo Menescal. E não era uma escalada como qualquer outra, não.
Essa via ela foi desenhada num intricado sistema de fendas, formada por uma sucessão de platôs, chaminés estreitas, entalamentos de corpo e oposições. Essa quarta via ela foi considerada a mais difícil escalada do montanhismo brasileiro durante muitos anos. Os conquistadores levaram 5 anos para concluir a rota, que ficou conhecida como a Chaminé Galotti, em homenagem ao senador Francisco Benjamin Galotti, que apoiava o Clube Excursionista Carioca. Mas mesmo depois de desbravada por completo, essa rota não ficou mais fácil. O Tadeusz Holub, um dos conquistadores que subiu a Galotti em 1949, afirma o seguinte, abre aspas, eu subi a Galotti 4 vezes. Aquilo não é brincadeira, não. Nas 3 primeiras, eu tremia de medo. É impressionante. Fecha aspas. Para todos os crimezeiros não alpinistas e leigos em termos de montanhismo que estão escutando aí, eu quero explicar antes o que é uma chaminé. Esse termo, na verdade, não é a denominação de um lugar, mas sim de uma técnica, um fundamento de escalada. A chaminé é uma técnica utilizada quando existe uma fenda bem larga na parede, né, na pedra, geralmente entre duas paredes relativamente paralelas, né? E o escalador precisa utilizar as costas e os pés para conseguir subir naquela parede, né? O movimento de escalada em chaminé, ele é feito de maneira coordenada, com os pés chapados na parede e as costas em oposição à parede. E fica óbvio o nome quando você pensa que é esse o tipo de escalada que o Papai Noel usaria dentro de uma chaminé. É óbvio, né? Claramente. Deu para imaginar? Pois é, para conquistar essa nova via do Pão de Açúcar, os alpinistas precisaram usar essa técnica para superar uma grande fenda que o paredão da montanha tinha. O que essa técnica não ensinou a nenhum deles foi como reagir ao encontrar um corpo na sua escalada. Naquele dia, Antônio Marcos de Oliveira, Ricardo Menescal e Tadeusz Holub se encontraram na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, para escalar o Pão de Açúcar. Para realizar a escalada, eles precisaram levar consigo alguns pesados equipamentos como grampos, martelos, brocas, cordas e outros petrechos técnicos que eles usariam para subir o paredão. Com tudo isso nas costas, foram até a base do ponto a ser escalado. Eles deram uma volta ali, né, no paredão para ver qual é. E enquanto eles ainda estavam na clareira que dá acesso à via, o Tadeusz, então com 19 anos, começou a desconfiar de que algo estava errado. Isso porque ele encontrou o sapato de uma mulher deteriorado pelo tempo em plena Mata Atlântica. Começando por aí, né? Número 1. Ninguém vai numa trilha ou vai fazer escalada usando sapatos daquele jeito, né? Você usa tênis, usa botas, coisas mais apropriadas para o mato. Então é bem estranho. E mais estranho ainda se você pensa que aquela rota era inexplorada. Não era um local de fácil acesso, era realmente mata mesmo. Mas beleza, encontraram ali o sapato e ninguém levou muito a sério. Na verdade, eles começaram a zoar com aquilo. E num tom de brincadeira, começaram a se perguntar: será que daqui a pouco vamos encontrar a dona do sapato? Hahaha, que zoeira, não é mesmo? O grupo de amigos, então, começou uma busca fictícia aí, bem na brincadeira mesmo, pela dona dos sapatos, a Cinderela dos alpinistas. E eles brincavam com isso, riam e realmente não deram muita importância, tanto que jogaram o sapato fora e continuaram a subir. 4 horas depois, já eram 11h30 da manhã, o Ricardo e o Tadeusz decidiram seguir a sua rota por dentro da chaminé, mas o Antônio Marcos foi pelo paredão, pois ele queria tentar passar por uma outra fenda. E esse momento, o próprio Antônio Marcos conta, abre aspas, quando eu subi, fiquei ao lado do cadáver. Quando o vento bateu mais forte, o cabelo dele pousou no meu ombro. Aí que eu vi que era uma pessoa. E eu, como sou normal, tenho medo. Fiquei apavorado. Aí gritei. Achei uma pessoa morta. Fecha aspas.
O cadáver estava preso pela garganta, numa fenda estreita da rocha, em posição vertical, dependurado ali numa saliência pelo queixo. O corpo vestia apenas um pullover branco, que é uma blusa de frio, né, de lã, tipo um moletomzão assim, fechado. Mas o mais estranho de tudo é que o corpo tinha a pele completamente ressecada e fina. O Tadeusz o descreveu como esqueleto puro, apenas com a pele ressecada por cima. O defunto não estava em estado de putrefação, como se é esperado, mas sim mumificado. Ao se deparar com esse quadro brutal, o Antônio Marcos gritou para os amigos que tinha encontrado uma pessoa morta. Mas o Ricardo e o Tadeusz demoraram para levar o colega a sério, né? Porque eles até 2 minutos atrás estavam zoando, né? E aí, achou a dona do sapato? E ficavam rindo. Mas o Antônio não esboçou um sorriso sequer. O Ricardo conta, abre aspas, custamo-nos a atendê-lo, pois momentos antes havíamos brincado, como disse, em torno do encontro do sapato de mulher. Ante o seu nervosismo insistente, porém, resolvemos acompanhá-lo, deparando-se-nos, então, a todos três, o quadro impressionante. Fecha aspas. O corpo estava em um local de tão difícil acesso que, para poder examinar o cadáver, os amigos ficaram suspensos pelas cordas no paredão. Ao olhar, julgaram que se tratava de uma mulher jovem, pelo nariz arrebitado e os longos cabelos castanhos que caíam sobre os ombros e balançavam levemente com a brisa marítima. Mas, no queixo, notaram uma pequena barba. O que mais chamava atenção, claramente, né, era que o corpo estava completamente mumificado e em alguns lugares descarnado. Os amigos decidiram suspender a escalada para comunicar o achado à polícia. A descoberta do cadáver colocou em pausa a tão sonhada conquista da chaminé Galotti. Isso teria que ficar para um outro dia. Na verdade, esse dia só foi chegar mesmo 5 anos depois, em 1954. Mas fazer o quê, né? Imprevistos acontecem. Nunca que se imaginaria esse tipo de imprevisto, mas o mundo é uma caixinha de surpresas. Enfim, os três fizeram um rápido almoço ainda na pedra, porque eles estavam já há mais de 4 horas gastando energia, né, subindo, então almoçaram ali mesmo, marcaram o local exato onde o cadáver se encontrava e desceram, indo direto para a delegacia do 3º Distrito Policial. Como já havia ficado tarde, a turma do Serviço de Proteção do Corpo de Bombeiros resolveu iniciar os trabalhos de escalada no dia seguinte. Eu imagino que, naquela noite, o Ricardo, o Antônio Marcos e Tadeusz não conseguiam dormir com tantas perguntas na cabeça, né? Como aquele corpo foi parar lá? Foi um acidente? Um assassinato? Um suicídio? E quem era aquela pessoa? Mas mais inquietante ainda, porque o cadáver estava mumificado. Na segunda-feira seguinte, dia 19 de setembro, a notícia do bizarro achado já tinha chegado aos jornais. Em letras garrafais, o jornal À Noite anunciava, abre aspas, mumificado, dependurado pelo queixo, dentro de uma fenda do Pão de Açúcar, o corpo de um homem. Fecha aspas. Enquanto isso, policiais, bombeiros e os 3 alpinistas, que chamaram reforço de mais 2 amigos do clube de excursionistas carioca, chamados Patrick White e Laércio Martins, subiam novamente a chaminé Galotti para encontrar o corpo. O local era de tão difícil acesso que os bombeiros precisaram da ajuda dos alpinistas para conseguir descer o corpo até um local onde o médico legista poderia examiná-lo. Para espanto geral, o laudo assinado pelo médico legista José Sevi Neto mostrou que os alpinistas estavam errados. Aquele não era o corpo de uma mulher, e sim de um homem. O laudo, por sinal, foi publicado no jornal O Globo, né, de tão midiático que virou o caso, só para vocês terem uma noção.
De acordo com o documento, os restos mortais pertenciam a um indivíduo de cor branca, com 35 anos presumíveis, de complexão franzina e com 1,60 de altura. Ainda de acordo com o laudo, o defunto, que vestia uma suéter e uma camisa sem mangas de algodão, não apresentava sinais de fratura, nem vestígio de bala ou facada. E o pior, não trazia documentos, ficando assim impossível identificar a múmia da Galote. Agora, gente, pensa que estranho que é um corpo morto ali sem fratura. Porque se tivesse sido um acidente e a pessoa tivesse caído na fenda, ela no mínimo teria uma fratura em algum lugar. Mas não tinha. Se ela tivesse sido atirada lá de cima por alguém, né, viva ou morta, também teria quebrado algum osso, mas nada, né? Então, como que aquele corpo foi parar ali, num lugar tão remoto e difícil de acessar, sem apresentar nenhum ferimento? É quase como se tivesse sido teletransportado para a chaminé Galote. E o fato também de não ter vestígios de bala ou faca também deixa aquela dúvida, né? Então, não foi assassinada? E se não foi, o que estava fazendo ali, né? Porque ali seria o local perfeito para se esconder um corpo. No Pão de Açúcar, numa lateral do paredão que não tem via de acesso, tipo, ninguém jamais encontraria. A não ser esses alpinistas, né? O plano aqui já daria errado, não é o lugar perfeito para se esconder um corpo. Mas enfim, eu já comecei a pensar, né, em possibilidades. Tipo, ok, ela estava mumificada. Será que foi tipo o último pedido de alguém? Imagina, se eu morrer, quero virar uma múmia e morar no Pão de Açúcar. Ah, cara, me parece plausível. Essa é a minha teoria, anota aí. Mas também tem outra questão, né? Quem que conseguiria levar um cadáver mumificado naquela via, né? Se os alpinistas que eram experientes, desbravadores de trilhas, já tiveram dificuldade de chegar ali, já falaram que a chaminé Galote dava medo, imagina tendo que carregar mais 50, 60 quilos de uma múmia. Só se foi o ET Bilu. Não tem explicação. É sério, esse caso aqui é tipo mega bizarro. Agora, vamos falar da questão da mumificação. Os legistas concluíram que o cadáver estava lá havia uns 6 meses, pelo menos. Eu sempre imaginei que demorava muito mais tempo para virar múmia, mas é isso, estava lá por 6 meses. E tem mais, essa mumificação foi natural. Ela aconteceu devido à maresia. Eu não sou nenhuma especialista em mumificação, esse hobby mórbido aí não me pertence, eu só sou aficionada por crimes mesmo, mas um químico chamado Emiliano Quemelo explicou o seguinte em uma matéria para a BBC News Brasil, abre aspas. A maresia pode ter ajudado sim na mumificação do cadáver, isso porque o sal presente nela absorve a água, retardando o processo de decomposição do corpo. Os antigos egípcios usavam um minério chamado natrão, rico em carbonato de sódio. Eles empacotavam o natrão em pequenas bolsas dentro do corpo da múmia, além de jogarem um punhado do minério sobre o cadáver. 40 dias depois, o defunto estava encolhido e duro. Fecha aspas. Então é isso. Tô aqui tentando lembrar de mais algum caso de cadáveres encontrados na praia onde isso teria acontecido, né? Mas, sinceramente, eu não consigo lembrar de nenhum. Para mim, o achado de uma múmia no Brasil é bem inédito e bem bizarro. Mas, enfim, seguindo o raciocínio desse químico, vai por terra aquela minha teoria de que era o último desejo de alguém de ser mumificado e viver no Pão de Açúcar, né? Tchau, tchau, teoria. Poxa, eu gostava dela. Eu acho que eu vou pôr isso no meu testamento. E aí, de um amigo ou familiar que não cumpriu meu último desejo, viu? Vai ser amaldiçoado pela múmia da Galote. Enfim, né? Chega de brisa. O ponto é que, além de examinar o cadáver, a polícia também fez uma busca no local para ver se encontravam alguma evidência. Como já haviam se passado no mínimo 6 meses, não acharam muita coisa, a não ser um botão descomunal. Na cena do crime,
quer dizer, na cena do mistério, né, porque não sabemos se houve crime, a polícia não encontrou nenhum papel ou qualquer outra peça de roupa a não ser o pullover que a múmia vestia. Entretanto, próximo ao local, na própria fenda, só que um pouco mais para cima, conseguiram achar um botão branco. O estranho é que a vestimenta do cadáver não tinha botões. Não tinha abertura, era uma suéter. Então, de quem seria aquele botão? Como que ele foi parar lá? Para Ricardo Menescal, abre aspas, a meu ver, dada a proximidade em que se achava, deve existir alguma relação entre o botão e o cadáver. Fecha aspas. Junto ao botão, encontraram alguns cacos de barro que pareciam ser restos de um prato, coisa que só deixa tudo mais bizarro e mais confuso ainda. E essas foram as únicas coisas encontradas na chaminé galote próximas ao cadáver. Um botão branco, que não fazia parte da vestimenta da vítima, e pratos de barro quebrados. Quero ver aí suas cabeças de detetive juntarem essas peças em algo coeso, né? Se conseguirem, me avisa, porque eu falhei nessa missão. Agora, a missão que todo mundo realmente falhou foi a de identificar o corpo. Apesar de toda a repercussão nos jornais da época, nenhum amigo, parente ou familiar apareceu no Instituto Médico Legal para reconhecer a múmia. Mais de 70 anos depois, e até hoje, ninguém sabe de quem era o cadáver encontrado na chaminé galote. Mas isso não quer dizer que não existam teorias. Como bem disse uma pessoa que morava no Pão de Açúcar na época, abre aspas, esse homem, como tipo incomum, deve ter tido a sua história. Fecha aspas. O jornal A Noite publicou o seguinte no dia 23 de setembro de 1949. Abre aspas. Barba curta e cabelos compridos. O estranho personagem cuja morte é um enigma. Reportagem entre os que trabalham no Pão de Açúcar. Visto recentemente lá em cima pelo gerente do restaurante, um indivíduo que seria o que está mumificado na chaminé galote. Fecha aspas. A reportagem do À Noite foi até o Pão de Açúcar conversar com os empregados da Companhia do Carrinho Aéreo, o famoso bondinho do Rio de Janeiro, para descobrir se alguém tinha visto ou sabia de alguma coisa. Muitos dos empregados viviam ali mesmo, a 400 metros de altura, em uma favela que ficava entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, virada para o lado de onde está hoje a pista Cláudio Coutinho. Essa favela acabou sendo removida anos depois pelos militares porque estava se alastrando e começando a avançar para o cume do Morro da Urca. Mas ali, na década de 40, ainda estava presente. E era ali que alguns empregados da Companhia do Carrinho Aéreo viviam. E certamente eles deviam saber quem era a múmia ou o que tinha acontecido com ela. Um dos moradores da região era o Sr. Freitas, um homem que vivia ali há 27 anos e era sempre o primeiro a ter notícias das tragédias, suicídios e tudo o que acontecia ali. Um dos rumores que estava rondando a cidade era de que a múmia era, na verdade, um homem conhecido como o Solitário do Pão de Açúcar. Esse homem, chamado Eduardo de Almeida, era um eremita português que passou a morar em uma caverna no Pão de Açúcar nos anos 40. Ele vivia da pesca e da venda de artesanatos. E é isso, o homem da caverna carioca. Acreditavam que ele poderia ter tentado explorar outras áreas do Pão de Açúcar, se desequilibrado e caído na fenda, na chaminé galote, sem que ninguém sentisse sua falta, já que era um solitário. Gente, o Pão de Açúcar tá me surpreendendo com todas essas histórias. Olha isso, cara, um eremita na caverna, eu nunca imaginei. Se eu soubesse de tudo isso quando eu visitei o Rio, eu tenho certeza que minha visita teria sido muito mais divertida. Aliás, fazendo essa pesquisa aqui sobre a múmia, eu ainda fiquei sabendo que no passado o túnel de Mero, que é localizado embaixo do Pão de Açúcar, tinha sido um cemitério de muitos pescadores.
porque profissionais e amadores, enfim, se aventuravam em pescar ali e acabavam morrendo no tal túnel. E eu já quero essa tour crimiseira, gente. Cadê os cariocas para contar essas histórias do Rio para nós, né? Não tinha chegado até mim antes. Mas enfim, o senhor Freitas, que conhecia muito bem tudo o que acontecia ali no seu pedaço, ele logo afastou essa hipótese de que a múmia seria o solitário do Pão de Açúcar. Ele disse, abre aspas, esse homem abandonou a mata há uns 3 anos, foi acometido de uma enfermidade incurável e internado em um dos nossos hospitais. Penso que já tenha morrido, pois quando deixou o morro, a impressão que tive foi de que ele agora vai. Fecha aspas. A teoria do Sr. Freitas era de que se tratava de algum alpinista isolado que tentou se aventurar ali e não teve muita sorte. Caiu e morreu. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa teoria simplista, ele também bota isso em xeque ao lembrar que um alpinista não tem os cabelos compridos daquele jeito, como a múmia tinha, e dificilmente alguém cairia ali na fenda sem sofrer uma fratura. Apesar do Sr. Freitas não saber o que aconteceu ali, uma outra pessoa dizia ter visto a múmia da Galote, ainda em vida. Era o empregado do bar que ficava no topo do Pão de Açúcar. Infelizmente eu não sei o nome dele, mas eu vou chamar ele de João para facilitar, beleza? O João contou ao repórter do À Noite que, na época, era comum ver suicidas no local. E ele conta até que teve um caso de uma mulher que se aproximou do bar onde ele estava e pediu dicas, dizendo, abre aspas, decidi morrer, qual o melhor ponto para jogar-me? Fecha aspas. É muito tenso isso, né? E ele estava ali no bar todos os dias e, infelizmente, recebia algumas visitas como essa. Então, quando o João viu no noticiário a descrição da múmia, logo ele se lembrou de um homem que tinha visto há uns 4 meses antes. Abre aspas. Ele me impressionou pela sua fisionomia e modos. Tinha os cabelos compridos, dando a impressão de poeta antigo e um ligeiro cavanhaque. Chegou ao bar, olhou para todas as prateleiras, sem nada pedir ou perguntar. Deu uma volta pela alameda próxima e depois desapareceu. O homem a que me refiro tenho a impressão de já o ter visto pela Lapa, a rua Maranguape, principalmente à noite. Fecha aspas. A descrição de um homem incomum para a época parecia bater. Infelizmente, seria quase impossível saber se esse homem desceu ou não do Pão de Açúcar naquele dia. A empresa do caminho aéreo do bondinho, que faz o controle dos passageiros, não realizou um serviço completo naquele dia, pois o movimento era grande demais e não dava para controlar se os passageiros que sobem estavam todos descendo. Os bilhetes ali não eram checados. Mas para o João, se tratava do tal indivíduo, pois quando apareciam tipos exóticos como ele, os trabalhadores do bar guardavam a sua fisionomia. Ele teorizava que provavelmente era um caso de suicídio, um caso impossível de se provar. Agora, como vocês podem ver, todo mundo tem a sua própria teoria, né? Até eu já joguei a minha aqui. Bem, o repórter do À Noite acompanhou um homem chamado Venâncio durante sua visita ao Pão de Açúcar. Eles desceram uns 80 metros no fim da chaminé Galote para ver o que se encontrava por ali. A cena era essa: um banco, alguns jornais velhos, ossos de galinha e farofa embrulhada em papéis impermeáveis. O Venâncio concluiu que aquele ponto era escolhido por casais para fazer piqueniques. Ele logo nota que, para se cair dali até a chaminé, é bem fácil. O espaço é pequeno e o visitante se sente atraído a olhar para baixo. O perigo é que tem uma vegetação que cobre o local, não deixando ver nada do outro lado. Então, ele acreditava que o homem de cabelos compridos tivesse ido até aquele ponto e quisesse ver o que se passava do outro lado. Ele teria então perdido o equilíbrio e caído, ficando dependurado pelo queixo. Esse, aliás, era o único local com acesso público que, dependendo da queda, a pessoa poderia ir parar na chaminé Galote. Mas tudo não passa de conjecturas.
Talvez o mais curioso de tudo é que cerca de um mês antes, montanhistas do Centro dos Excursionistas tinham escalado o Pão de Açúcar por uma outra via, já conhecida, já conquistada, chamada Chaminé Stop. Era uma enorme fenda que fica de frente para o Morro da Urca. Essa chaminé ficava à esquerda da Galote e não ia até o cume, chegava a apenas 250 metros, mais ou menos a metade. Ninguém dessa excursão relatou ter encontrado nada de anormal ou que chamasse a atenção, nem sequer havia movimento de urubus, que naquela região tinha bastante quando tem algum defunto, né, alguma carne, enfim. E isso eu achei bem curioso, porque parece que o cadáver não passou por um estado de putrefação ali no morro, né, no Pão de Açúcar. Então, volta aqui a minha teoria. Será que foi um cadáver deixado ali já mumificado? Para ninguém ter visto urubus, né? Para ninguém ter visto nada. Fica aí o questionamento. Já que estava todo mundo dando suas teorias e criando suas hipóteses, o jornal A Noite não ficou de fora. Para eles, os restos mortais pertenciam a uma pessoa em situação de rua, por isso os cabelos longos e desgrenhados. E eles também achavam que essa pessoa teria se jogado morro abaixo. Só que essa teoria é descartada por alguns historiadores, já que não era comum o trânsito de sem-tetos ali na região, até porque o eremita português, o Eduardo, ele dominava a área. E, porventura, quando aparecia alguém por ali, ele até os abrigava. Nos anos 60, por exemplo, esse eremita, que sim, sobreviveu, saiu do hospital e voltou para a caverna, ganhou a companhia de um casal de retirantes cearenses. Eles ficaram morando ali juntos na caverna até 1968, até que os militares ordenaram a saída dos três da caverna, na desocupação do Pão de Açúcar. E a última teoria que quero trazer aqui para vocês é uma super recente, de 2009. Nesse ano, um diretor de cinema chamado Rodolfo Campos levantou uma versão nova para a múmia da Galote. Por ser uma pessoa do sexo biológico masculino, mas vestido de mulher e ter os cabelos compridos, o diretor suspeita que se tratava de uma travesti, que talvez estivesse fugindo de alguém ou tentando se esconder na mata. Então, para ele, o mistério carioca pode esconder aí um caso de transfobia dos anos 40. Se já não bastava todo o mistério sobre quem era e o que aconteceu, uma outra dúvida que fica no ar é onde está a múmia hoje. Gente, merecia uma exposição no museu, merecia demais. Mas tudo indica que o cadáver foi sepultado como indigente por falta de documentação e reconhecimento familiar. Assim, o corpo ficou conhecido apenas como a múmia da Galote, um começo e um fim misterioso. Gente, não, como que acaba assim? Um mistério realmente ali do começo ao fim, né? Eu penso que se tivessem guardado o corpo, já que estava mumificado mesmo, né, gente, não custava nada, já estava trabalho feito, né, mumificado. Enfim, hoje em dia, poderiam fazer teste de DNA no cadáver. E aí você descobre, imagina, você descobre que tem relação com a misteriosa múmia da Galote. Ai, sério. Seria muito legal essa descoberta. Mas vai ficar só nos sonhos mesmo. Agora, gente crimiseira carioca, vocês têm a missão de me mandar coisas bizarras que aconteceram no Pão de Açúcar, tipo esse eremita português e o cemitério de pescadores. Eu não tinha ideia de como o Pão de Açúcar tem muita história guardada e eu fiquei muito feliz de descobrir algumas. Então, obrigada a Ayrton e Dani pela indicação. Sério. Muito bom.
Amanhã, quinta-feira, eu vou colocar as fotos do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Tem foto da múmia, da escalada, dos alpinistas que fizeram esse rolê todo, então tá bem legal. Se você não segue o @cafécomcrime no Instagram, vai lá que você tá perdendo. E por hoje é só, crimezeiros. Até a próxima quarta e até lá, nada de se enfiar em locais desconhecidos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação foram BBC News Brasil, Companhia da Escalada, o documentário Cinquentona Galote, Jornal à Noite e o Diário do Rio.